Graça e a paz do Senhor Jesus, amém, queridos? Vamos começar o nosso período de Escola de Fundamentos, queridos. Nós estamos na nossa terceira aula, graças a Deus. A nossa aula introdutória apresentou para a gente a importância das disciplinas espirituais, que é o que nós estamos estudando. Na semana passada nós falamos sobre meditação, e hoje nós vamos falar sobre a disciplina da oração. Eu quero pedir a você, por favor, que abra comigo a sua Bíblia em Lucas capítulo de número 11, versículo de número 1. Lucas 11, versículo de número 1. Lucas capítulo 11, versículo de número 1. Diz assim a palavra de Deus: E aconteceu que, estando ele a orar num lugar específico, quando acabou, lhe disse um dos seus discípulos: Senhor, ensina-nos a orar, como também Jesus, ou melhor, como também João ensinou aos seus discípulos. E ele lhes disse: quando orardes, dizei: Pai, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, dá-nos cada dia o nosso pão cotidiano, e perdoa-nos os nossos pecados, pois também nós perdoamos a qualquer que nos deve, e não nos conduzas em tentação, mas livra-nos do mal. Você pode fechar os seus olhos para nós orarmos, por favor? Pai, aqui estamos nós, de coração agradecido por tudo que o Senhor nos tem oportunizado a aprender, e de coração aberto para aprender mais. Assim como os discípulos disseram a Jesus, nós dizemos a Ti nesta noite: ensina-nos a orar, ensina-nos a viver uma vida de oração, torna-nos homens e mulheres de oração, faz-nos uma comunidade de oração, transforma-nos em um povo de oração, e que pela oração nós sejamos mudados e possamos mudar o ambiente em que estamos. Ó Senhor, liberta-nos de uma vida medíocre, de uma vida baseada no nosso próprio esforço. Faz-nos de fato acreditar e viver uma vida totalmente dependente de Ti por meio da oração. Que possamos diminuir as nossas interferências, diminuir as nossas intervenções e acreditar que diante do Senhor, quer de joelhos, quer em pé, quer prostrados, quer deitados, enfim, diante do Senhor em oração, estamos no lugar em que realmente as coisas acontecem, os grandes milagres são gerados e, sobretudo, as nossas vidas são trabalhadas. Que possamos aprender a viver esta vida, a vida do relacionamento com o Senhor, porque de fato, este é o principal viés da oração. É assim que te pedimos, é assim que te oramos, em o nome de Jesus, amém. Jesus. Queridos, antes de a gente propriamente falar da oração, eu quero aproveitar e realizar aqui um fechamento da última aula, de forma bem breve, falarmos rapidinho sobre algumas coisas que ficaram sem ser ditas na questão da meditação. Nós acreditamos que muita coisa vai ficar mais clara a partir do momento em que nós começarmos a exercitar as disciplinas espirituais. Mas é importante fechar a aula passada para que não haja dificuldade de entendimento sobre cada disciplina, o que cada disciplina realmente tem de importante na nossa vida como cristãos. Bom, a primeira coisa que a gente precisa levar em consideração na meditação é que existem tipos de meditação. Existem tipos de meditação. Nós falamos sobre o que a meditação não é e explicamos superficialmente o que a meditação é, mas falta entender como meditar. Eu expliquei para você o modo, o lugar e tudo mais, lembra? Mas agora vamos falar sobre os tipos de meditação. O primeiro tipo de meditação é a meditação na palavra. Salmo de número 1 diz que o salmista, ele meditava na lei do Senhor de dia e de noite. Então o
O primeiro tipo de meditação é a meditação na palavra. É aquela meditação que nós voltamos a Deus a partir da Escritura. A segunda meditação é meditar sobre as experiências que nós já tivemos com Deus, sobre aquilo que nós já experimentamos no passado. É lembrarmos de tudo que Deus já fez, de tudo que Ele já manifestou a nosso respeito. A gente está sendo bem breve porque não é aula de meditação, então a gente está só citando, tá bom? O terceiro tipo de meditação é meditar sobre as coisas que de alguma maneira nos fazem associar-nos ao Senhor, sobre coisas, sobre a beleza, sobre um ambiente que você está presente. Você olha, por exemplo, a beleza do mar e a partir daquela beleza do mar, você começa a meditar sobre Deus. De maneira sintética, a gente está só citando aqui para você poder entender os tipos de meditação. Então, na prática, esses são os tipos de meditação. Basicamente são outros, mas eu só citei 3 porque eu não quero perder muito tempo aqui. Tá ok? Qual o propósito principal da meditação, gente? Basicamente, o propósito principal da meditação é fazer com que você ouça a Deus e obedeça a Deus. O propósito principal da meditação é ouvir e obedecer. Ouvir e obedecer. Porque neste mergulho interior que a meditação proporciona, quando você para pensar sobre quem você é, sobre as coisas que Deus fez, quando você para pensar em Deus a partir da sua palavra, o jeito de meditar, você então começa a ser levado a uma mudança. Meditação basicamente então é ouvir e obedecer. Este é o propósito principal, é promover transformação. E por fim, existe uma correlação entre imaginação e meditação, pessoal. A meditação, ela tem muito do que se passa aqui na nossa mente. Às vezes, para você imaginar, você vai precisar fechar os olhos e começar a abstrair, a colocar coisas na sua cabeça, imaginar mesmo. Então, por exemplo, vamos pensar sobre a meditação a partir das coisas que Deus fez. Você precisa se recordar, e recordar é uma espécie de imaginação. A imaginação, pessoal, ela é o local interior da meditação. Ela é o local interior da meditação. Quando você imagina, você prepara um espaço para meditar. E quando você medita, você prepara um lugar para o Espírito de Deus agir na sua vida, promovendo transformação. Então, olha só. A imaginação prepara um ambiente para a meditação. E a meditação prepara um lugar nas suas emoções, na sua mente, em que Deus tem liberdade para operar. Ok? Bom, nós lemos Lucas capítulo de número 11, a partir do versículo de número 1. E basicamente o que se está falando aqui é sobre a oração. Jesus é indagado pelos discípulos sobre como eles deveriam orar. E preocupado em gerar nos discípulos um entendimento, não de uma maneira de orar, mas da importância da oração, Jesus traz uma série de princípios que estão embutidos aqui neste ensino. Jesus é, sem nenhuma dúvida, o nosso padrão máximo de oração. E nós vamos tentar esboçar o máximo de aprendizados aqui sobre oração nesta aula. É óbvio, nós não vamos esgotar os ensinos sobre oração, mas vamos mostrar a você a importância dela e como podemos praticá-la de maneira bem-sucedida para a glória de Deus. Quero ler com você uma frase de Juliana de Northwich. Ela afirma sobre a oração a seguinte verdade: eu sou o fundamento da tua súplica. Primeiro é minha vontade que recebas o que suplicas. Depois faço-te desejá-lo. E então faço-te suplicá-lo. E tu o suplicas. Como, pois, não haverias de receber o que suplicas? A frase dela parece complicada, mas em síntese nos ensina que a oração é um processo de relacionamento com Deus, em que Ele vai depositando em nós o seu querer, colocando em nós sua vontade e fazendo com que a nossa vontade seja deixada de lado e a vontade dele seja priorizada. Quando oramos a vontade de Deus, o Deus que nos faz desejar aquilo, nós temos os nossos pedidos atendidos. Por isso ela encerra dizendo: como
você não haveria de receber o que suplica? Se a oração é um processo de transformação e Deus planta em nós o seu querer, logo, ao orarmos o que Deus quer, obteremos a resposta da nossa oração. A oração é a principal das disciplinas espirituais, gente. Você pode, sem dúvida nenhuma, considerar que o primeiro passo é a oração. Quem começa uma vida de oração, consequentemente passará a ter uma vida de meditação, porque oração e meditação caminham juntas. Quem começa a ter uma vida de oração terá sede por aprender mais de Deus e consequentemente lerá a palavra e desenvolverá uma série de outras disciplinas que nós haveremos de aprender. Mas se a oração é tão importante, surge uma pergunta: por que praticar oração é algo tão difícil? Se a oração é tão importante, por que praticar oração é algo tão difícil? Simples. A oração é difícil de ser praticada, porque ela vai contra a nossa natureza. E quando a gente fala de natureza, a gente fala de natureza caída, de natureza adâmica, de natureza pecaminosa. A natureza de pecado torna a nossa vida completamente obscura, completamente distante dos princípios divinos, completamente oposta à vontade de Deus. E se a vontade de Deus é nos relacionarmos com Ele, e a oração nos leva a um relacionamento com Ele, orar será difícil, porque orar é justamente o que a nossa carne não vai querer, relacionar com Deus. Então, é preciso primeiro considerar que oração não é um trabalho carnal, oração é um trabalho espiritual. É difícil porque milita contra a nossa natureza, mas é possível porque o Espírito que em nós habita nos leva a um relacionamento com o Pai, com o Filho e com o Espírito. William Blake, uma referência sobre oração, faz a seguinte afirmativa sobre a oração. Ele diz que quando nós oramos, Deus lenta e graciosamente revela os esconderijos da nossa alma e nos livra deles. O que seria isso, pastor? Se a oração é um convite ao relacionamento e a nossa natureza não quer relacionamento com Deus, nós temos por natural comportamento, nós que caídos somos, erguer lugares para nos escondermos de Deus. Erguer lugares dentro de nós que escondem quem nós somos. Mas quando nós oramos, esses quartos escuros, esses lugares secretos são abertos. E a luz do Senhor entra e nos arranca destes lugares para que nós possamos nos relacionar com eles. A oração, portanto, é libertadora. A oração é libertadora. Libertadora de quê, pastor? Da nossa própria natureza. A oração é libertadora. E se a oração nos liberta da nossa própria natureza, automaticamente ela nos muda. Então a segunda coisa importante que precisamos afirmar sobre a oração é que orar é mudar. Orar é mudar. A mesma oração que te liberta de quem você é, muda você. Orar é mudar. A frase que nós lemos no início de Juliana de Wortwitch fala sobre isso. Você se apresenta diante de Deus com um desejo. Deus pega o seu desejo e substitui pelo dele. Você apresenta diante de Deus a sua vida pensando de uma maneira. Deus muda na sua mente a maneira de pensar. Enquanto você ora, um processo de transformação vai sendo operado em você. De maneira que você se coloca diante de Deus de uma maneira, mas sai completamente diferente de como se chegou. Você se coloca diante de Deus de uma maneira, mas sai completamente diferente de como se chegou. A oração, portanto, é essencial ao processo de amadurecimento cristão. A oração é tão essencial para nós, quanto respirar é essencial para o ser humano. Por isso, mais uma afirmativa que deve ser feita sobre a oração: orar é respirar.
Ninguém consegue ficar sem respirar. Ninguém pode ficar sem respirar. Mesmo que você queira, se você forçar, você morre. Respiração é essencial à sobrevivência. Não se escolhe quanto tempo de um dia vai se respirar. No máximo, quanto tempo não se vai. Mas até a escolha de não se respirar é limitada, porque os seus pulmões vão começar dentro de você saltar por ar puro e fresco, por oxigênio. Então veja, se orar é respirar, devemos entender que é impossível para o cristão viver sem oração. Um cristão que ora uma vez por semana é alguém que está tentando exercer a sua máxima capacidade de inércia. Sendo mais claro, não tem quando a gente brinca com os amigos na piscina de quem fica mais tempo sem respirar? Você já teve a má experiência de ver alguém desmaiando nessa brincadeira na sua frente? Já teve, Fabinho? Quem ora uma vez por semana está querendo isso. Capotar. Uma pessoa sem oração, querido, é uma pessoa que está à beira de um colapso espiritual. Porque se orar é respirar e eu não respiro, eu estou colocando a minha vida espiritual em um estágio de sufocamento. Se orar é respirar e eu não respiro, eu estou enforcando o meu espírito quando eu não oro, esganando-o. E a morte mais, a palavra não é drástica, a morte mais dolorida é a morte por sufocamento. Falo dos meus tempos de perícia, quando eu estudava perícia. Ela é tão dolorida que a pessoa que morre por sufocamento deixa marcas no ambiente de que morreu por sufocamento. Unhas, arranham pessoas, rasgam roupas, porque o desespero pelo ar é tamanho que de todas as maneiras ela vai buscando de alguma maneira um pouco de oxigênio que a mantenha viva. E às vezes o nosso espírito está dentro de nós, sufocado, procurando por vida de Deus, mas a gente tem tempo para tudo, menos para orar. Os grandes homens de oração, irmãos, foram os homens que realizaram coisas em Deus na história. Os homens que nós lemos nos livros, ouvimos seus nomes, não eram o que eram por acaso. Eles não faziam porque tinham poder em si mesmos, mas porque respiravam da vida de Deus. Eles tinham comunhão constante com o Senhor. Eles entendiam a importância da prática da oração. Por exemplo, nós falamos de Wesley com frequência aqui na nossa comunidade. John Wesley orava 2 horas por dia. A sociedade de oração metodista, que foi gerada pelos fundamentos de Wesley, orava as mesmas 2 horas diárias. Lutero, o grande reformador, orava 3 horas por dia. E sobre oração, olha o que Lutero diz: se eu deixar de empregar 2 horas em oração, todas as manhãs o diabo terá vitória sobre mim o dia inteiro. Eu tenho tanto trabalho a realizar, que portanto, não posso começar o dia sem orar 3 horas. Eu tenho tanta coisa a fazer, que portanto eu não posso fazer nenhuma destas coisas sem antes orar 3 horas. Eu estou transliterando a frase, porque literalmente ele diz: tenho tanto trabalho que não posso realizá-lo sem gastar 3 horas diárias sem oração. Ele diz que sem 2 o diabo persegue, então portanto ele ora 3. O homem que gerou um cisma na história, não gerou um cisma pelo seu intelecto, gerou um cisma pelo seu relacionamento com Deus. Tudo o que sabemos sobre Lutero e sobre o que Lutero ensinou foi gerado pelo que o Espírito gerou no seu coração por intermédio da vida de oração. Homens como Robert Murray, você pode ouvir mais sobre ele, 2 horas diárias. Joseph Alleine orava 4 horas por dia. Quem são estes homens? Homens responsáveis por gerar avivamento nas suas nações e por dividirem as histórias dos lugares em que eles estavam inseridos. Então aqui surge a pergunta: como eu começo uma vida de oração? Primeiro,
entendendo que orar é aprender. A oração é uma aprendizagem progressiva. Por isso nós começamos lendo o texto de Lucas 11. Quando os discípulos pedem para que Jesus os ensine a orar, ele está dizendo que é possível aprender a viver esta vida intensa de oração. Então veja bem, irmão, se você e eu somos medíocres na oração, há esperança para nós. A gente pode aprender. A gente pode aprender. Orar é uma aprendizagem. E, portanto, é algo que lentamente, mas com entrega intensa, vai se tornando cada vez mais parte da nossa vida, até que não orar, para nós é estranho. No início, orar parece estranho. Nossa, eu orei 5 minutos. No final, eu não orei as minhas 3 horas, como disse Lutero. Isso parecerá estranho. Então, a primeira coisa que nós precisamos levar em consideração é que orar é aprender, e o aprender é progressivo. Você precisa caminhar em oração. E nessa caminhada de oração, você precisa ler sobre oração, ouvir histórias de pessoas que oraram. A oração deve ser o alvo dos nossos estudos. Ler livros sobre oração, se inspirar nas histórias bíblicas de oração e nas histórias contemporâneas de homens e mulheres de oração. Então veja, se orar é aprender, então eu vou estudar sobre, eu vou mergulhar neste universo e eu vou perseverar em oração. Eu quero aprender a orar, eu vou ler sobre oração, eu vou me empenhar a ouvir as histórias e eu vou perseverar em oração. Orar é aprender, portanto, leia sobre oração, mergulhe nas histórias de quem ora e persevere em oração. Olha o que diz João capítulo 15, versículo 7. João capítulo 15, versículo 7. Sobre oração. Nós vamos fazer com esse texto uma conexão com nossa próxima característica desse processo de aprendizagem da oração. Se vós estiverdes em mim, e as minhas palavras estiverem em vós, pedirei tudo o que quiserdes, e vos será feito. Então veja, eu me disponho a aprender a orar, eu me disponho a ler sobre a oração, e eu começo a prática da oração, eu persevero em estar em Deus, e eu aprendo, pela palavra, a orar em conformidade com a vontade de Deus. Então aqui uma quarta característica desse processo de aprendizagem, a oração tem que ter convicção. Oração tem que ter convicção. A oração tem que ser carregada de convicção. E a convicção, ela vem do conhecimento da vontade de Deus por intermédio da sua palavra. Gente, uma coisa que nos deixou boquiabertos enquanto nós estudávamos essa lição, foi uma afirmativa feita pelo autor do livro, sobre o que ele aprendeu, quando ele decidiu pesquisar sobre oração. Ele também, como nós, começou essa jornada. Ele se dispôs a aprender, ele começou a ler livros sobre oração, ler as escrituras, juntou todos os versículos que falavam de oração, se inspirou nas histórias, perseverou, e no processo de estudo, sabe o que ele aprendeu? Que nem Jesus e nem os apóstolos, quando oravam, usavam essa frase: seja feita a sua vontade. Aqui vai parecer meio chocante o que a gente está falando, porque nós na hora tomamos o impacto. Sabe por que Jesus não dizia seja feita a sua vontade em coisas que o Pai já havia dito? Porque Jesus sabia a vontade do Pai. Nós só temos que buscar a vontade do Pai daquilo que pela Escritura não foi revelado. Mas aquilo que já foi revelado pela Escritura, a nossa preguiça não pode nos impedir de conhecer. Seja feita a sua vontade? Aí a pergunta é: qual é a vontade? Se a vontade já foi revelada, não virá um anjo dizer o que Deus já disse. O desconhecimento da verdade é resultado da nossa ignorância, e a nossa ignorância é fruto da nossa preguiça.
Se nós não nos dispormos a conhecer a Deus, nós não oraremos com convicção. Mas eu aprendi no estudo de quarta-feira da epístola de Tiago, que nós temos que ter o hábito de dizer, se for comprar, fazer isto ou aquilo, que seja segundo a sua vontade. Veja, coisas que a palavra não revelou com especificidade. A Bíblia não diz quantos carros, quantas propriedades, quantos comércios você deve abrir. Para isso você vai perguntar, Senhor, qual é a sua vontade? E depois de perguntar a vontade de Deus, aí você vai orar. Você não vai descobrir a vontade de Deus aleatoriamente. Você vai buscar a vontade, deixar que Deus te guie no caminho. Quantos estão entendendo isso? Então existem coisas que nós estamos dizendo, seja feita a tua vontade, Senhor, jogando para Deus uma responsabilidade que é nossa, a responsabilidade de crer naquilo que já nos foi revelado. Então neste ponto aqui, queridos, a oração deve ser carregada de convicção a um desafio para nós. O desafio de conhecermos qual é a vontade de Deus. Qual é a vontade de Deus? Porque tem coisa que a gente pode orar, irmão, carregado de convicção, porque a Bíblia nos dá autoridade para isso. Você vai expelir demônio perguntando, demônio, se você quiser sair no nome de Jesus, você sai? Ou você vai dizer assim, Senhor, se for da sua vontade que esse demônio saia dessa pessoa. Por que neste aspecto nós dizemos, em o nome do Senhor Jesus sai? Porque está escrito, em meu nome expelirão demônios. Já é dada esta autoridade à igreja e nós sabemos disso. Por isso produziu-se em nós convicção para tal. Veja, os apóstolos de Jesus não usavam a expressão seja feita a tua vontade, a menos que a vontade não fosse claramente revelada de antemão. Quando Jesus está perto da cruz, agonizando no Getsêmani, ele diz, se possível faça de mim desse cálice, mas que não seja feita a minha vontade, porém a tua. Aí na oração de Jesus carrega essa expressão, seja feita a tua vontade. Mas eu pergunto, Cristo, sendo Deus, não sabia a vontade do Pai? Sabia. Então por que ele ora aquilo? Para nos mostrar que existem momentos em que nós faremos esta oração. Faremos para não abrirmos mão de vivermos o propósito de Deus. Aquele momento foi didático. E nos representou como um povo diante de Deus, porque ele sabia para o que foi gerado. Jesus foi gerado para o sofrimento da cruz. Ele não tinha dúvida sobre isso. Outra característica sobre a oração. A oração não deve ser centrada em mim. Deve ser centrada no outro. Por isso a oração intercessória é algo tão bonito. Mas preste atenção. Antes de orar pelos outros, o foco da oração deve ser desenvolver o nosso relacionamento com Deus. É muito bonito dizer, nós temos que orar pelos outros, pelas necessidades dos outros, mas nós não teremos convicção e nem autoridade para orar pelos outros, enquanto Deus não conhecer o nosso rosto, e nós não conhecemos o rosto de Deus. Estou usando aqui uma metáfora, para dizer, primeiro eu desenvolvo uma vida de oração, depois eu me torno uma ferramenta de intercessão. Antes de orar pelos outros, antes de falarmos a Deus dos outros, nós devemos estar diante de Deus. Antes de orarmos pelos outros, nós devemos ser pessoas de oração. Depois que eu me coloco a aprender, que eu progrido nesse processo lendo as Escrituras, estudando sobre oração, ouvindo os exemplos, perseverando em oração, aprendendo a vontade de Deus, orando com convicção, aí eu estou desenvolvendo uma vida em Deus, aí eu posso orar pelos outros, e quando eu for orar pelos outros em intercessão, uma coisa não pode faltar em mim, compaixão. A oração deve estar carregada de compaixão. Sabe por quê, queridos? Porque nem no meu momento a sós com Deus, em que eu não falo de ninguém, a oração diz respeito a mim. A oração não muda nada em Deus, muda tudo em mim. Mas veja, a oração não está centrada no que eu quero buscar de Deus. Eu não me apresento a Deus com um catatal de pedidos. Eu me apresento a Deus porque eu amo e a sua companhia é o que eu mais quero. O amor a Deus nos aproxima de Deus.
E a compaixão pelos outros nos faz levar os outros a Deus. Ama ao Senhor teu Deus de todo o teu coração, e ao teu próximo como a ti mesmo. Quando eu oro, eu sou a última pessoa a ser considerada no processo. Primeiro, o relacionamento com Deus. E no desenvolvimento desse relacionamento, eu vou sendo transformado e alcançado por sua graça. E o meu amor por Deus e pelo próximo é tão grande que eu não tenho tempo para pensar nas minhas coisas. Eu carrego os outros à minha frente. Pastor, mas eu tenho tantos problemas que eu não consigo, quando eu oro, pensar em outras coisas senão os problemas que eu carrego comigo. Calma, não é nenhum pecado levar a Deus o seu problema, mas aprenda a passar dessa fase. No relacionamento da oração, nós aprendemos a disciplina da meditação na aula passada, a entregar estas coisas, porque, sabe por que muitas vezes nós viemos a Deus com o mesmo pedido? Porque a gente acha que entregou, mas a gente veio, apresentou a caixa e levou de volta. O peso ainda está sobre nós. Nós não aprendemos a máxima que diz, lançando sobre Ele toda a nossa ansiedade, porque Ele tem cuidado de nós. Nós não lançamos sobre Ele. Nós só o informamos que ainda há carga na nossa mochila. E porque isso pesa o tempo inteiro, a gente não consegue esquecer. Mas quando a gente aprender a entregar num relacionamento de confiança, já vai estar na mão dele na próxima vez que nós nos apresentarmos. Não precisará ser dito. Nós traremos as cargas dos outros diante dele. No processo de aprendizagem, estas são as questões essenciais. Mas existe ainda a base da oração. Se esse processo de aprendizagem fosse comparado a uma coisa do nosso cotidiano, a gente poderia comparar a uma montanha. Montanha tem topo, que é a vida de oração que nós queremos viver, e tem base, o sopé. Qual é a base da oração, o sopé da oração? Primeiro, quando a gente orar, a gente tem que orar sendo como uma criança. Por que orar é ser como criança? Porque existe uma coisa na criança que precisa existir na vida de quem ora: imaginação. A criança é extremamente abstrata, tanto que na educação da criança você tem que ser objetivo com o que você ensina para ela. Se você usar uma frase aberta, ela não vai entender. Por exemplo, fulano de tal tem um rei na barriga. Eles vão imaginar que alguém tem um rei dentro da barriga. A criança é imaginativa. E porque a criança é imaginativa, ela consegue, com meia dúzia de palavras, em um minutinho de olho fechado, entrar num mundo que é só dela. Aí daqui a pouco ela está com um pedaço de pano, pulando de cima do muro, achando que é o Superman. Quem aqui já não perdeu o dente assim? Ah lá, Luli levantou a mão dizendo que ela já... Por que orar é ser como criança? Porque conceber imaginativamente coisas que vão nos ajudar no processo de oração. Aqui eu quero ser mais claro. A imaginação está para a oração, irmãos, como a palavra profética está em um ato profético. Como assim, pastor? A imaginação é a concepção profética daquilo que se ora. Quando você imagina aquilo que você vai orar, por exemplo, alguém chega para você e diz assim: vamos orar por fulano, fulano está doente. Fulano está hospitalizado lá no regional, e ele está, infelizmente, nas últimas, a pessoa vai descrevendo a situação dela, né, pastor? E você, no seu momento de criança, fecha os seus olhos e você imagina toda aquela cena que te foi descrita. E aí você começa a entrar naquela sala, na sua imaginação. Você começa a imaginar as suas mãos sendo impostas sobre aquela pessoa. Você começa a imaginar a pessoa sorrindo, pedindo para arrancar o soro. Você começa a imaginar a pessoa se levantando, dando glória a Deus no hospital. Aquilo vai te enchendo de uma alegria tão grande, que quando você vê, irmão, você está dando um soco no ar de olho fechado e ninguém está entendendo. Você imaginou, mas na verdade a sua mente profetizou o que a sua boca ainda vai falar. Quantas pessoas já passaram por esse processo em oração? Não era loucura não, irmão. Era coisa boa. Você imaginar aquilo que você vai orar, ajuda o seu coração a mergulhar no universo em que você deseja entrar, o universo da manifestação de Deus. Por isso que orar é um processo similar à imaginação de uma criança.
A imaginação é a arma profética da oração. Então veja, se eu consigo usar a minha imaginação e a minha mente para abençoar pessoas, olha o estrago, no ponto positivo, que eu posso fazer durante um dia. Eu estou andando aqui, cheguei no trabalho, eu estou ligado no alto, orando de manhã, já tive meu momento com o Senhor, cheguei no trabalho, bom dia galera, bom dia, bom dia. Aí eu saúdo um colega na repartição, e aí companheiro, como é que você está? Estou bem, mas você vê no semblante dele que não está legal. Quando você segura a mão dele, você começa aqui, ó, Senhor, vai enchendo ele da sua paz, vai abençoando ele. E tá, você está falando com a boca, você está orando com a mente, de repente o cara abre um sorriso e fala, isso aí Jesus, Você vai aprendendo a orar com a mente. Veja que o canal é com Deus. Ah, mas eu tenho que abrir a boca para que os outros ouçam. Irmão, não é bem assim. O abrir da boca é a manifestação, mas há momentos em que só orar com a mente gera muita coisa no mundo espiritual, porque quem tem que ouvir está ouvindo. Então aqui eu quero chamar você a praticar esta oração que a gente pode chamar de oração relâmpago. Ou se você preferir, oração express. A Caverna vai lançar amanhã um projeto nas redes sociais. E esse projeto se chamará Oração Express. Nós vamos convidar o Brasil, vamos convidar o mundo, quem mais quiser entrar conosco nesse projeto.